Bom, vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre como gerar as notas e principalmente como classificar lá na planilha em ordem alfabética e como unir o nome com o sobrenome que pelo relatório vem separado, tá? Bom, então basta vir aqui em notas. É importante que as notas já estejam configuradas aqui no livro de notas, por exemplo, todas essas fazem parte da etapa 1, tá? Aí vem aqui em exportar. Eu posso desmarcar algumas opções, enfim, mas aqui eu deixo tudo marcado e depois eu vou excluindo o que eu não preciso. Faço o download, salvo. E abro, tá? Vou minimizar aqui e vou abrir uma planilha dentro do Drive. E aí depois eu compartilho a planilha com o professor. Já posso renomear aqui a planilha. Venho na planilha gerada, seleciono todos os dados, dou um Ctrl C e colo aqui na minha planilha do Drive. Dou um Ctrl V. Aqui eu posso excluir as colunas então que eu não vou utilizar, então último download não preciso. E total do curso também não vou precisar, só da etapa 1. E o endereço do e-mail também não vou precisar. Contudo, eu vou colocar aqui onde eu tinha o e-mail, eu vou colocar estudante. E aqui eu vou juntar o nome com o sobrenome de cada aluno. Então dou o sinal de igual aqui na C2 e vou utilizar a função concatenar. Eu tenho duas funções. A primeira ela vai concatenar somente dois valores e a segunda dois ou mais. Vou unir, tá? O primeiro valor que eu vou unir é o nome, tá? Que está aqui na A2, só clico em cima. Para separar um valor do outro, eu uso um ponto e vírgula. Antes de colocar o sobrenome, eu preciso colocar um espaço entre o nome e o sobrenome. Quando a gente vai concatenar caracteres, a gente coloca entre aspas. Então, abro aspas. O caractere que eu vou colocar é um espaço, tá? Fecha aspas, ponto e vírgula para adicionar o terceiro valor. O terceiro valor é o sobrenome aqui, né? O restante do nome, que está na B2. Fecha parênteses, dá um Enter. Já posso usar o preenchimento automático aqui, daí para as demais células. Então, eu estou com o nome completo aqui do estudante. Bom, essas duas colunas eu não vou precisar, só que se eu excluir, vai dar um erro na fórmula. Então, o que eu preciso? Ó, aqui, se eu clico no nome dos alunos, eu tenho a fórmula aqui em cima. Eu preciso transformar essas funções aqui em valores, né? Então, eu vou selecionar tudo, selecionar os dados, né? Dou um Ctrl C e aqui na C1 eu clico com o botão direito e vou em colar especial só os valores. Pronto, agora se eu clico aqui em cima das fórmulas, se eu clicar aqui em cima, daí eu tenho os nomes. Enfim, aí eu vou pegar e vou excluir essas duas colunas, que nada acontece, não dá problema, tá? Agora eu vou começar a trabalhar com esses meus dados.
eu vou selecionar aqui as notas e eu vou centralizar porque eu acho que fica mais fácil de visualizar, mas eu sempre tenho a critério de cada um. Vou selecionar aqui o cabeçalho, eu vou colocar numa cor diferente e vou colocar negrito para diferenciar. Eu vou centralizar esse estudante aqui também. Como aqui tem mais informações, eu vou ampliar o tamanho dessas células aqui do cabeçalho. Certo? Vou selecionar essa coluna. Vou vir aqui nessa opção e vou centralizar, vou escolher o meio, tá? E vou ajustar, tá? Para ter aquela quebra do texto. Outra coisa que eu gosto de tirar as linhas de grades e eu mesmo vou colocar essas bordas. Vou selecionar o período que eu quero colocar as bordas, venho aqui. Posso selecionar uma cor de borda e o tipo de borda. Tá. Outra coisa, então, que é bem interessante de fazer é classificar isso aqui, essa lista em ordem alfabética, para que fique as notas correspondentes àqueles alunos específicos. Eu preciso selecionar todo o período, não posso classificar só a coluna dos estudantes, senão vai as notas trocadas, tá? Então, seleciono todo o período aqui, toda a tabelinha. Venho em dados, classificar intervalo, opções avançadas de classificação do intervalo. Os meus dados têm cabeçalho, então clico nessa opção e eu quero ordenar por estudante. Estudante de A a Z, então para ir por ordem alfabética do nome do aluno. E dou classificar. Aqui eu tenho um aluno teste, eu já posso excluir, então, para não confundir. Aí também fica a critério de cada um, mas eu vou colocar aqui uma cor diferente o nome do estudante e também a etapa 1, tá? A nota. Então eu tenho as notas parciais e eu tenho a nota 1 real. Aqui tem duas coisas interessantes que dá para fazer. Deixa eu adicionar mais duas colunas aqui. A primeira é a real. E a segunda é a arredondada. Aqui, nessa coluna, o sistema trouxe as notas agrupadas em valores, né? Mas se houver alguma alteração, se daqui a pouco o professor alterar alguma nota aqui no meio, não vai alterar esse resultado. Então, eu posso colocar, enfim, a fórmula, tá? A fórmula da soma, função soma. Então, eu seleciono o período, né, que eu quero somar, fecho parênteses e dou um Enter. Ó, pode ver que os valores fecham com aquilo que o sistema trouxe. Só que aqui eu tenho fórmula e aqui eu tenho valores. Então, aqui eu vou alterar para 10, né, daqui a pouco teve alguma alteração depois do envio da planilha, já vai alterar o resultado também. Tá? Então, eu tenho optado por deixar a fórmula e não só os valores. Aí eu posso excluir essa coluna aqui para não ter os dados repetidos, né? E que mais? Nesse caso aqui, a gente teve um questionário, né? Então as notas estão assim, um número quebrado. E eu posso colocar aqui uma função para arredondar a nota para o professor. Então, clico na J2 aqui, dou o sinal de igual e uso a função arred. Tá? Abriu parênteses, clico na primeira célula que eu quero arredondar e fecho parênteses e dou um Enter e dou o preenchimento automático também. Então, de 58,62 arredondou para 59. Já fez esse arredondamento automático.
Outra coisa que eu faço, que eu acho bem útil, é congelar o cabeçalho aqui, especialmente nessa turma aqui, tem muitos alunos. Então, vou congelar a primeira linha, permite que eu faça isso, e vou congelar a primeira coluna, e aí eu ou o professor, enfim, pode navegar e deixar dessa forma, por exemplo. Então fica mais fácil na hora do lançamento das notas. Outra coisa que eu particularmente faço é renomear essa aba aqui com a informação de quando que eu gerei essas notas. Então, se houver alteração de nota depois disso, a gente tem uma noção. Então, eu encaminho essas notas por e-mail para o professor, colo esse link aqui, e daí na hora de enviar o e-mail vai pedir qual a permissão, né? Aí eu dou permissão de editor para o professor, daí ele pode, enfim, manusear essa planilha da forma que quiser. Eu acho que é isso, espero que ajude.